Bom dia, queridos, graças e paz. Vamos estar dando início em alguns instantes à nossa escola bíblica dominical. Só está esperando o pessoal ir entrando. Vamos estar cantando pelo menos uma canção. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és olheiro e eu vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Agora sou Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro, quebraste a minha vida e fizeste-a de novo. Agora sou um vaso novo. Amém. Vamos estar orando para a gente iniciar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma manhã, por mais um dia. Pedimos agora, venha de encontro aos nossos corações, trata conosco, fala conosco. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ó, já estão com a gente a Paulinha e toda a equipe lá da Tapeucaria está com a gente, sejam todos bem-vindos. Minha mãe está com a gente. Tem mais algumas pessoas que eu ainda não identifiquei a fotinho. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, queridos. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso panorama bíblico e a gente vai estar falando dos livros de 1º e 2º Crônicas. Tem mais gente com a gente ali, ó. Rosa está com a gente. Simônia está com a gente. Seja bem-vinda. Vamos lá. Como a gente faz todo dia, Gabriela Kalmisink também está com a gente. Seja bem-vinda. Vamos lá. Então, como a gente faz todo domingo, né, todo estudo nosso vai ter sempre aquele objetivo, um alvo, né? E o alvo da lição de hoje vai estar também ligado àquelas 3 palavrinhas, que é o saber, o sentir e o agir. Dentro do saber, o objetivo vai ser o quê? Fazer a gente entender o valor da história de Israel para os dias de hoje. Dentro do sentir, a gente confiar na soberania de Deus sobre a história da humanidade. E dentro do agir, traduzir os efeitos de Deus no passado como prova de fé para os seus contemporâneos. Beleza? Então vamos lá. Quero perguntar, começar levando a gente a algumas
alguns pensamentos, algumas elucubrações. Vamos lá. Você já teve uma experiência de mudança de vida, né? Aqueles momentos que costumamos afirmar ter visto um filme, um vídeo da nossa vida passando, aí daí nós mudamos completamente? Talvez um acidente, uma descoberta, ou até mesmo a nossa conversão. Eu quero que você perceba isso, porque o estudo de hoje vai demonstrar que as situações da vida podem mudar a nossa forma de ver a nossa própria história. Beleza? Vamos lá. Crônicas é o último relato canônico da história da monarquia de Israel, né? Além de alguns episódios nos livros proféticos, como Samuel, Reis e Crônicas, completa a revelação direta de Deus acerca dessa história. Crônica vai se basear muito em Samuel e Reis, a ponto de ser a liga que lhes permite serem interpretados como livros sinóticos, né, que têm a mesma fonte. Okay? Crônicas, de fato, conta a mesma história que os outros dois sinóticos, mas entende essa história de forma diferente. Tudo muda após um grande trauma, como o exílio, e Crônicas é a primeira mostra dessa mudança. Ok? Vamos lá, para a gente continuar, a gente vai fazer, começar a fazer aquela visão panorâmica do livro, né, com as informações básicas do livro. Vamos lá, o autor do livro foi um sacerdote. Data da escrita, né? Essa data vai começar da criação até 538 a.C. Versículos chaves dos livros. Então a gente vai ter dois versículos chaves. O primeiro vai estar aqui de 1 Crônicas. 1 Crônicas 17, a gente vai estar lendo. Verso 27. Fala assim. 1 Crônicas 17, 27. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante deles. Pois tu és, ó Senhor, a abençoaste e abençoará, e abençoada será para sempre. Esse é o versículo-chave de primeiro livro de Crônicas. O segundo livro de Crônicas vai estar no capítulo 7, verso de número 14. É um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Beleza? E as palavras-chave que a gente vai ter, primeiro Crônicas vai ser recordação, e segundo Crônicas vai ser avaliação. Ok? Vamos lá, vamos fazer um esboço do primeiro livro de Crônicas. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós encontramos as genealogias, né? Falando desde o início, desde a criação. Do capítulo 10 ao capítulo 12, nós encontramos Davi subindo ao trono, quando Davi sobe ao trono. Do capítulo 13 ao 24, a gente vê o reinado de Davi. E Crônicas 29, Salomão sobe ao trono. Ok? E a gente vai estar vendo agora segundo Crônicas. Segundo Crônicas, de 1 a 9, a gente vê o reinado de Salomão. De 12 a 20, a gente vê os reis de Judá. E de 21 a 24, a gente vê um decreto
do rei Ciro, ok? Isso já no exílio. Vamos lá. Crônicas em uma sentença. Como é que seria isso? Deus revisa a história do povo, salientando a felicidade para com seu servo Davi e sua disciplina com o exílio. Ok? Vamos lá. Eu vou estar apresentando para vocês de uma forma resumida diferenças do livro de Samuel, Reis e Crônicas. E cada elemento ali afeta a diferença, né? A gente vai, algumas possibilidades são essas aqui, ó. Ponto de vista: um sacerdote que se preocupa em cuidar da vida espiritual dos seus contemporâneos, enquanto o historiador busca apresentar o passado. Essa é a primeira coisa, a primeira diferença. Segundo, o enfoque. A perspectiva de um sobrevivente de Judá, se apega a elementos da sua própria identidade sem se preocupar com a apresentação completa dos fatos. Terceira seria o registro. A abordagem genealógica permite uma perspectiva geral, né, vinculando o presente diretamente ao passado, né? Outra diferença seria a ênfase. A ênfase na indiferença espiritual torna a história muito mais pessoal do que a generalidade da idolatria. E também o foco. O foco, depois do exílio, é preciso reconstruir o que antes do exílio era preciso preservar. Então essas são as diferenças que a gente vai ver. Agora vamos ver os contrastes com Samuel e Reis. A gente pode dizer que Samuel mais Reis seria igual a Crônicas. Essa equação está certa? Sim ou não? Embora englobem os mesmos assuntos, os livros têm diferenças que ajudam a ampliar nosso conhecimento histórico, né, do povo de Deus. Ok? Então vamos lá ver isso. Então a gente vai estar dividindo da seguinte forma: Samuel e Reis de um lado e Crônicas do outro, ok? Ponto de vista: Samuel e Reis vai ser o ponto de vista de um historiador. Já Crônicas vai ser o ponto de vista de um sacerdote. O enfoque: Samuel e Reis, Israel estava unificado, era um reino só. Em Crônicas já teve separação e aqui tem só Judá. O registro: Samuel e Reis, o registro é biográfico só. Em Crônicas, o registro é genealógico, quase que não sai, né? A ênfase em Samuel e Reis, a ênfase está na idolatria. Em Crônicas, a ênfase que a gente vai estar encontrando vai estar na indiferença espiritual. Samuel e Reis, o foco está antes do exílio. Crônicas, depois do exílio. Beleza? Vamos lá para a nossa reflexão. Segundo Crônicas 20:20, fala assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então eu queria que você tivesse refletido em 4 perguntas. Essas perguntas que você vai estar pensando e refletindo. Segundo o versículo: o que é preciso para ter garantia de segurança? Esse versículo que a gente leu agora, segundo Crônicas 20:20, ok? Segunda pergunta, segundo questionamento para você: o que significa garantia de segurança para um povo que foi dominado e aprisionado? Pensou? Terceira pergunta: quem fez esse pronunciamento? A pessoa era descendente de quem? Já pensou nisso também? E a quarta pergunta:
a quem esse pronunciamento é feito? Judá fazia parte do reino de quem? Então você pense nisso daí. E mais à frente a gente vai ter mais uma perguntinha também. Ok? Para você ir pensando. Vamos lá. Ponto 3. Uma história recontada. 3.1. A gente vê o contexto pós-exílio. Uma das principais diferenças de Crônicas para os outros dois livros sinóticos, Samuel e Reis, é o contexto do autor e dos leitores dessa história recontada, no fim do exílio e o início do período pós-exílio. As questões a serem respondidas eram: se Deus havia falhado ou abandonado Israel, se Israel ainda era o povo de Deus ou a aliança teria sido revogada, se os deuses babilônicos eram mais poderosos que o Senhor. Diante dessas questões, o livro de Crônicas foi organizado a fim de demonstrar que Israel era o povo de Deus, ainda era o povo de Deus, que a aliança não foi revogada e que o Senhor não havia sido derrotado. Pelo contrário, sua soberania permanecia apesar da queda de Israel. Isso aí é importante a gente perceber isso. 3.2. Aliança davídica. Seria a segunda coisa de uma história recontada para a gente ver. Um dos eixos para alcançar as respostas citadas anteriormente é o destaque conferido à aliança com Davi. Nessa aliança você vê esse destaque no 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17. Pela manutenção dessa aliança e preservação da dinastia davídica, era possível enxergar a fidelidade de Deus às suas palavras. Então a gente percebe que mesmo com as falhas, mesmo com tudo que o povo fazia, Deus ele preserva a aliança e a dinastia de Davi, porque foi promessa dele, né? E a gente vê aqui a fidelidade de Deus àquilo que ele fala. O que Deus fala, ele cumpre, né? É algo que a gente precisa aprender e precisa viver. Se a gente fala, a gente tem que cumprir. Desse fato, decorreu a ênfase no Reino do Sul e trouxe repercussões diretas para o período pós-exílio. Mostrou a necessidade de a dinastia davídica permanecer à frente do povo, bem como tirou de seus melhores reis os principais elementos do judaísmo pós-exílio, a centralidade do culto no templo de Jerusalém, o governo teocrático de Israel e a ênfase na lei. Isso foram coisas que a gente precisa ficar muito ligado. Aí vem aquela quinta perguntinha para você pensar também e tentar responder. O que o versículo diz que precisamos fazer para crer no Senhor e ficar seguros? Lembra do versículo lá? Vou repetir aqui o versículo. Versículo de 2 Crônicas 20:20. Vamos ler ele de novo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Israel, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Beleza? Então vamos lá. E com isso a gente vai entrar no ponto 3.3, dessa história recontada, que é a valorização dos profetas. Durante o exílio, com o templo destruído e o ofício sacerdotal em decadência, o movimento profético se tornou fundamental para a manutenção da fé e da lei judaica. Diferente dos históricos sinóticos,
né? Crônicas não marginaliza os profetas, como é o caso de Elias e Eliseu, mas os apresenta como figuras referenciais para os reis. Okay? Governantes que atendiam as mensagens proféticas tinham sucesso, e os que rejeitavam traziam castigo sobre si, né? E sobre a nação. Alguns exemplos são bons. Por exemplo, Roboão, você pode ler lá, 2 Crônicas 12, de 5 a 8. O rei Asa, 2 Crônicas 15. Josafá, 2 Crônicas 18, do 4 a 27. Josias, 2 Crônicas 19 a 33. Esses são alguns exemplos bons de governantes que atenderam às mensagens proféticas, entenderam que era a palavra de Deus para eles e obedeceram. E a gente também vê alguns exemplos que foram ruins. Eles não deram ouvidos à palavra profética, não deram ouvidos àquilo que o profeta dizia, vindo de Deus para eles, e acabava trazendo castigo para ele e para a nação. Aí você vê Joás, 2 Crônicas 24, 17 a 24, e Amazias, né, 2 Crônicas 25, 14 a 24. Beleza? Tá aí? Agora a gente vai ver 3 curiosidades que tem nos livros, né, que são as genealogias, partidários de Davi e algumas fontes. Vamos lá, a primeira, a genealogia. O primeiro livro de Crônicas começa com genealogias. São as mais longas das escrituras. Começam no capítulo 1 e só terminam no capítulo 9. O objetivo era o quê? Era mostrar à comunidade restaurada do cativeiro babilônico seus laços tribais, né? E a autenticidade do sacerdócio levítico e a validação de Judá como a tribo com direito a governo. Ok? Então essa é a importância da genealogia, mostrando ali tudo que tinha acontecido, né? E para aquela comunidade que tinha voltado, tinha sido restaurada do exílio babilônico, né? Os laços que ela tinha como tribo, né? A importância do sacerdote levítico e mostrando a tribo de Judá como uma tribo com direito ao governo. Ok? Segundo, segunda curiosidade, partidários de Davi. O escritor de Crônicas optou por não citar os momentos sombrios do reinado de Davi. Opção dele, né? Porque Davi, é importante a gente abrir um parênteses, que Davi era um homem que nem eu e você. Então ele teve momentos de falhas. Mas mesmo com os momentos de falha, a gente vê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia suas falhas e buscava o conserto. Tá? Então, os momentos sombrios do reinado de Davi, como a revolta de seu filho Absalão e com seu adultério com Batseba, não é citado em Crônicas. Okay? Explica-se isso pela intenção do livro de Crônicas, de valorizar a dinastia de Davi como governante de Israel após o exílio. Ok? Vamos lá, e a terceira são fontes. Crônicas foi grandemente baseado nos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, e de Reis, sendo que é possível encontrar passagens exatamente iguais dos dois livros em Crônicas, o que serve de evidência para a valorização dos livros que a gente falou agora, né? E de outras histórias de Israel do período pós-exílio. Ok? E a gente entra assim na parte 5 do nosso estudo de hoje, né? Que são as doutrinas. Crônicas destaca o estabelecimento e o desenvolvimento de um reino sacerdotal na terra por meio de Davi, né? O escolhido, o que culmina na esperança do filho dinástico de Davi, o ungido. Okay? Alguns dos principais conceitos acerca do reino de Deus já se encontram em Crônicas, apesar
de sua limitação temporal à comunidade de Israel. Então vamos ver isso? São duas doutrinas básicas. O Deus do reino e o curso do reino. Vamos lá, o Deus do reino. Deus está presente no seu reino. Deus está presente no seu reino, permanece no meio da congregação por intermédio do templo e da Arca da Aliança. Você pode ver isso em 2 Crônicas 5, do 7 a 14 e 7 de 1 a 2. Apesar disso, sua santidade é inabalável. Ok? 1 Crônicas 13, de 9 a 10, mostra isso para nós. O reino de Deus não se limita, entretanto, apenas ao âmbito de Israel. Sua soberania se expande por toda a terra. Você vê isso em 1 Crônicas 16, do 30 ao 31. E o curso do reino, né? A genealogia de Crônicas expande o curso do reino de Deus para o início da humanidade, começando com Adão e chegando até a comunidade de Israel, como que sobreviveu ao exílio. Desde o princípio o reino sofre oposições. Isso aí você vai ver sempre isso. Não só na Bíblia, mas em qualquer governo você vai ver que qualquer governo vai sofrer oposições, né? Olha ali, primeiro Crônicas 1:10. Mas nada disso sobressai a mão de Deus conduzindo o seu reino ao longo da história, né? 1 Crônicas 4, 9 e 10 você percebe isso. E para a gente chegar quase no finalzinho, antes da nossa conclusão, a gente chega no ponto 6 do nosso estudo de hoje, que é Crônicas e o Novo Testamento. A única genealogia da Bíblia que abrange os ascendentes de Adão até de Jesus, relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos voltar aqui que ficou confuso o que eu falei. A única outra genealogia da Bíblia que abrange os ascendentes de Adão até Adão é a de Jesus, relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Na genealogia de Jesus, escrita por Lucas, há 36 nomes, dos quais apenas 2 não constam na genealogia de Crônicas, né? Crônicas, capítulo 1, 2 e 3. Os nomes que constam em Lucas e 1 Crônicas são Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Gerade, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Falag, o Pelag, Ragal, o Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão, Isaac, Jacó ou Israel, Judá, Pérez, Esrom, Arnim, Ourão, Aminabade, Nasson, Sala ou Salma, Boaz, Jessé, Davi e Natã. Os 2 nomes que não constam na genealogia de 1 Crônicas é Cainã e Admin, ok? E para a gente fechar, a gente vai ver o seguinte, concluindo, estudar Samuel, Reis e Crônicas é como ter um intensivão da história na véspera de prova. São muitos dados, né? Muito conteúdo. Juntos mostram que Deus elegeu Israel, mostra como Deus elegeu Israel, foi fiel à sua aliança e, depois de muitas chances, disciplinou o povo que foi curado da idolatria pelo exílio. O alerta geral dado por esses historiadores é: ninguém, a não ser o Senhor, pode nos ajudar a cumprir a nossa parte na aliança que temos com Ele. Ok, querido? Que Deus possa continuar a tratar conosco, Deus possa continuar a falar conosco, e fica o nosso convite para você poder participar hoje do nosso culto, que, devido à prorrogação do decreto estadual
vai ser online apenas. Valdeia está com a gente também, seja bem-vinda. Né? Você possa estar com a gente hoje às 18h30, horário aqui do Mato Grosso, participando do nosso culto da família. Ok? Vamos orar para a gente finalizar por hoje. Pai de amor, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Muito obrigado porque tu tens tratado conosco, falado conosco. E pedimos, Senhor, continue a falar com o teu povo e a tratar com o seu povo. Fica conosco e nos dê um restante domingo na tua presença, que hoje à noite possamos ser impactados pela sua palavra no nosso meio. Fica conosco, é o que nós te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até mais tarde no nosso culto da família. Fiquem na paz.